Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal 5 volts. E hoje, eu trouxe aqui o oscilador de relaxação. O oscilador de relaxação é um circuito aí extremamente conhecido, e utilizado em eletrônica. A gente poderia dizer aí que é um clássico da eletrônica, um circuito aí bem utilizado, bem consagrado, e utilizado para inúmeras aplicações. Basicamente, nós temos aí uma realimentação negativa e uma realimentação positiva usando amplificador operacional. Vale reforçar que existem várias formas de fazer osciladores de relaxação. Porém, o circuito que a gente vai utilizar aqui é um circuito que utiliza amplificador operacional. Isso facilita bastante a nossa vida e simplifica o arranjo. Então, basicamente, um oscilador, ele não tem, nesse caso particular, um sinal de entrada. Não existe um sinal de entrada. O circuito por si só, ele gera uma oscilação, produzindo um sinal de onda quadrada na saída. Esse sinal pode ser um sinal de onda quadrada simétrica ou assimétrica. No nosso caso aqui vai ser um sinal de onda quadrada simétrica. Esse sinal de onda quadrada, ele pode ser transformado em um sinal triangular, dente de serra, usando outros circuitos. Nesse vídeo a gente vai se ater apenas a falar do oscilador de relaxação usando amplificador operacional, o circuito clássico, onde a gente tem 3 resistores e um capacitor. Bom, eu vou explicar esse circuito, eu vou usar aqui para isso o livro do Malvino, volume 2, e depois de explicar, a gente faz um exemplo e eu mostro na bancada o circuito funcionando. Vamos lá? Bom, então a gente está aqui com o circuito do oscilador. Vale reforçar que os osciladores de relaxação, eles são osciladores aí básicos, e a base deles é em cima da carga e descarga do capacitor. Então, essa carga e descarga define ciclos, e esses ciclos levam um tempo específico. E esse tempo vai definir a frequência de repetição do sinal oscilante que está na saída do oscilador. Então, osciladores de relaxação, como eu tinha comentado anteriormente, esse aqui é um exemplo, mas existem outros exemplos com BJT, com MOSFET e com outros arranjos aí diferentes. Esse aqui é um bem clássico, que se baseia na carga e descarga do capacitor. Bom, vamos entender isso melhor. Aqui a gente tem um gráfico que ilustra a tensão do capacitor. Então essa forma de onda aqui é a tensão do capacitor e a forma de onda de baixo é a tensão de saída, é o sinal desejado que eu quero gerar na saída. Então eu não tenho um sinal de entrada, não existe um sinal de entrada no meu circuito. Eu energizo o meu circuito e o próprio circuito vai gerar essa oscilação, esse sinal oscilatório que vai produzir um sinal, nesse caso aqui, de onda quadrada. É onda quadrada porque a saturação do amplificador operacional é mais VCC e menos VCC. Então, aqui é como se nós estivéssemos, para facilitar a nossa análise, trabalhando com uma comparação. Então, a tensão do capacitor ela é dinâmica, ela vai ser comparada com a tensão de referência, que é a tensão da entrada não inversora. Então, veja bem, vamos imaginar que o capacitor descarregado, aqui eu tenho 0 no início, e aqui eu tenho uma tensão um pouco maior que 0. Consequentemente, a saída vai produzir um sinal de saturação positiva. Então, analisando aqui, nesse primeiro momento, então a saída com saturação positiva, eu inicio a carga do capacitor. Vai ter uma corrente aqui, circulando pelo resistor e carregando o capacitor. E a tensão do capacitor vai carregar de forma exponencial, de acordo com a equação de carga do capacitor. Então, esse capacitor começa a carregar, a diferença de potencial nos seus terminais vai aumentando. Lembrando que a tensão na entrada inversora é a tensão do capacitor.
E a tensão na entrada não inversora é a tensão no resistor R1. Veja, essa tensão desse ponto em relação ao terra é a própria tensão no resistor R1. Então, como eu tenho VCC aqui na saída, né, mais VSAT, eu basicamente tenho um divisor de tensão, ó, resistor R2 com resistor R1. Lembrando que a impedância de entrada do operacional é muito alta, tendendo ao infinito, né? Então, é como se essa impedância aqui não influenciasse. Então, eu tenho simplesmente uma relação, né, que ele chama aqui de fração de realimentação. Aqui no livro, ó, ele chama de B. Esse B, né, é basicamente R1 dividido por R1 mais R2. Isto é, quanto que a resistência R1 ela representa, né, em relação à resistência total do arranjo, né, no caso aqui do divisor de tensão. Então, quanto maior o valor da resistência R1, maior o fator de realimentação ou fração de realimentação. Então, normalmente o pessoal utiliza valores maiores para o R1, né, 2, 3, 4, 10 vezes maior para o R1 em relação ao R2, né? Mas isso vai depender aí do ponto de comutação que você quer. Por quê? Porque essa tensão VR1 vai definir o ponto de comutação superior e o ponto de comutação inferior. Bom, aqui no livro, né, ele chamou de UTP e LTP, né, o ponto superior, né, de comutação e o ponto inferior de comutação. Quem vai definir o UTP e o LTP é basicamente o valor, né, VR1, valor de tensão VR1. Isso está amarrado, né, está ligado à fração de realimentação. Então, quanto maior o valor dessa resistência, maior vai ser o valor da tensão de referência. Então, para entender, né, o que basicamente a gente faz? É como se fosse um comparador de tensão. Essa tensão comparada com essa. Essa tensão aqui ela tem um valor de referência e essa tensão aqui ela vai ser dinâmica. Por quê? Porque eu tenho um capacitor. Essa tensão vai aumentando exponencialmente de acordo com a equação de carga do capacitor. Então, basicamente, voltando aqui para a nossa análise, quando a gente tem VCC, o capacitor vai começar a carregar e instantaneamente, né, ao comutar para VCC, essa tensão aqui, ó, na entrada a entrada não inversora do amplificador operacional, ela vai ter aí um valor positivo, né, de acordo com essa relação. Se eu pegar VCC e multiplicar por essa relação, eu vou ter essa tensão aqui, VR1, que eu poderia chamar de tensão de referência. Beleza, aí o capacitor vai começar a carregar. A hora que o capacitor alcançar o valor, a tensão do capacitor alcançar o valor da tensão na entrada não inversora, a saída vai comutar, porque a entrada inversora vai ficar maior do que a não inversora. Daí a saída de mais VCC, ela comuta para menos VCC. Daí ela comutando para menos VCC, ó, a gente estaria nesse ponto aqui, ó. Eu comutei inicialmente para mais VCC, a tensão do capacitor começou a subir, até que essa tensão alcançou o limite superior de comutação. Ela ficou ali um pouquinho maior do que a tensão de referência. Aí o que vai acontecer? Uma comutação de mais VCC para menos VCC da saída. Ao comutar para menos VCC, essa tensão, ó, ela é aplicada, agora uma tensão negativa, ao mesmo divisor de tensão. E aí essa tensão aqui, que era positiva, né, a tensão de referência, eu poderia ter chamado de mais ref, ela passa a ser menos ref. E aí o que vai acontecer? Agora a tensão do capacitor, ela tem que ficar menor do que essa tensão para que a saída comute, né, de menos VCC para mais VCC. E o que vai acontecer com o capacitor? Ele começa a descarregar. Aí ele descarrega até zero, né, e aí ele começa a carregar negativamente, até ele alcançar um valor um pouquinho maior do que a tensão, desculpa, um pouquinho menor, né, que aqui é negativo, do que a tensão de referência. E aí há novamente nesse ponto, ó, a comutação para mais VCC. E aí esse ciclo se repete. Então, o que está definindo, né, basicamente
o sinal de saída? Primeiro, eu estou simplesmente comparando dois sinais, né, e comutando a saída para um valor muito alto, que é a saturação. Por isso, o sinal de onda quadrada. Agora, a frequência, né, o período aqui, ó, que está ligado à frequência, quem vai definir isso é o tempo de carga e o tempo de descarga, que basicamente quem define isso é o valor do resistor e o valor do capacitor, valor de R e valor de C. Porém, esse fator de ou fração de realimentação definido por R1 e R2 vai influenciar também no tempo. Por quê? Porque eu vou definir qual que vai ser o meu limite de comutação superior e inferior. Então, além dos valores de R e de C, que são os elementos principais, a gente tem essa relação de proporção entre as resistências que vai definir o valor de comutação. Então, né, aqui no livro a gente tem a equação. Se a gente pegar lá a equação de carga do capacitor e matematizar isso aqui, a gente chega nessa equação aqui. Eu não vou entrar em detalhe para não prolongar, né? Então, o período do sinal de saída vai ser 2 vezes o R vezes o C vezes, como a gente tem uma relação exponencial, aqui a gente tem o log natural, o log neperiano, de 1 mais a fração de realimentação dividido por 1 menos a fração de realimentação. Lembrando que a fração de realimentação é a relação, né, de proporção aqui entre as resistências. Na verdade, a resistência R1 com o arranjo total. Bom, então eu coloquei um exemplo aqui, né, para a gente poder depois fazer a montagem e verificar isso na bancada. Coloquei aqui um resistor R1 de 20K, um resistor R2 de 2.2, o resistor de carga do capacitor 20K e o capacitor 100 nano. Lembrando que eu chamei então esse capacitor de CX, esse resistor de RX e o R1 e R2 aqui eu segui o padrão. Veja que aqui, ó, eu tenho então o fator ou fração de realimentação 0,91, é um valor mais alto, né? Esse valor vai variar de 0 a 1. Então, como a fração de realimentação ela é basicamente 0,9, jogando essa equação de baixo, eu encontro o período. Tá dando aí um período de 12, né, milissegundos. Então, tá dando um período de 12 milissegundos. Se eu fizer o inverso do período, eu tenho a frequência. Então, a gente vai gerar um sinal de onda quadrada com uma frequência de aproximadamente aí 84,6, 85 Hz de frequência. Bom, vamos montar isso então no protoboard e verificar aí esse circuito na bancada. Bom, gente, então eu montei aqui no protoboard. Essa montagem é uma montagem relativamente simples. Eu tive que fazer uma adaptação aqui, né? Pegar uma fonte simétrica. Eu não tenho uma fonte simétrica no momento, então eu tive que pegar uma fonte aqui meio artesanal que eu tinha construído. Aqui eu tenho mais 12 menos 12 e aqui é o terra. Então, né, eu estou alimentando aqui o barramento com mais 12 menos 12 e aqui embaixo é o terra, é o ground, ok? Então, basicamente, aqui é o amplificador operacional. O amplificador operacional que eu utilizei foi o TL72, que é muito comum aí, né? Extremamente comercial, barato. É um amplificador operacional aí de fácil acesso comercial. Esse resistor aqui, ó, é um resistor de 2K2. É o meu resistor R1. Desculpa, R2. Esse de 2K2 é o R2. E esse resistor aqui é o resistor de 20K. É o meu resistor R1. E aqui eu tenho o capacitor. É um capacitor cerâmico. Perdão, poliéster que eu utilizei. Um capacitorzinho de 100 nanofarad. E aqui do lado, ó, é o meu resistor de 20K também, que é o meu R. Então, esse resistor e esse capacitor, eles fazem o RC. E a realimentação positiva é o R2, que é o de 2K2, e o resistor de 20K, que é o meu R1. Eu alimentei aqui esse fio laranjado, o pino 8, alimentação do operacional, pino 8. O fio amarelo é a alimentação do pino 4, então aqui é mais VCC, mais 12,
e o amarelo menos 12 é o menos VCC. Esses cabinhos aqui, verde e branco, são cabos para fazer medição. O cabo branco ele está ligado no pino 1, que é o pino de saída do operacional, que é o sinal de saída. E o cabo verde está ligado no pino 2, que é para pegar a tensão do capacitor. Então, estou usando aqui esse osciloscópio, né? Canal 1, eu estou trabalhando com a captura do sinal de saída, e o canal 2 azul, a captura do sinal do pino 2, que é o pino do capacitor. Então, basicamente isso, alimentação dual supply, o meu TR aqui embaixo, ó, essa linha de baixo. Então, se a gente energizar o circuito, vou energizar o circuito. Então, tá aí o sinal, né? Eu tenho basicamente 5 volts por divisão. Então, se a gente perceber aqui, ó, o sinal amarelo é o meu sinal de saída, né? Eu tenho um pouquinho mais de 10 volts, né? Tá dando aí próximo de 12. Eu fiz a medição menos 12 e mais 12. E a comutação? A comutação, ela tá acontecendo, ó, em mais ou menos 10, menos 10 e mais 10. Então, a comutação está acontecendo nesses pontos aqui, onde o sinal azul, que é o sinal do capacitor, encontra com o sinal amarelo, que é o sinal de saída. Então, veja, o capacitor, ó, tem uma curva exponencial de carga e descarga, né? Na carga eu tenho saturação positiva, na descarga eu tenho saturação negativa. Frequência do meu sinal está dando em torno de 89,5 aqui, ó, 89,5. Ah, mas lá no meu cálculo deu 84 ponto alguma coisa, deu uma diferença. Mas o capacitor que eu estou utilizando, ele tem uma tolerância de 10%. Bom, só para esclarecer, né? Então, aqui essa diferença que ocorreu, né? A gente basicamente calculou aproximadamente 85 e a gente encontrou ali 89 Hz de frequência. Isso é devido à questão da tolerância dos componentes. Eu não usei componentes precisos aqui para essa montagem. O capacitor poliéster que eu usei, ele tem uma tolerância de 10%. E todos os resistores que eu usei foram resistores com tolerância de 5%. Então, né, o somatório aí, a influência, né, de cada uma desses desvios provocou essa diferença aí. Mas a gente pode minimizar isso usando componentes aí de precisão. Ok? Vocês puderam perceber aí que é bem simples, né? E através desse circuito, né, gerando o sinal de onda quadrada, definidos pelos elementos, principalmente o resistor e o capacitor, né, a gente consegue aí transformar esse sinal no sinal de onda triangular, no sinal dente de serra, usando outros estágios, né? Então é uma forma muito simples de fazer, usando um amplificador operacional, né, um amplificador operacional aí simples. Vale também ilustrar que se você for gerar sinais de frequência muito alta, né, você tem que trabalhar com amplificadores operacionais com velocidades altas, né, que trabalhem com velocidades altas, com a largura de banda grande, né? Então, esse detalhe que você tem que se atentar. E a gente também pode conectar cargas aí, né? Numa próxima oportunidade, a gente pode ligar alguma coisa para oscilar na saída do oscilador, colocar um drive, né, para reforçar a questão do acionamento, reforçar a corrente, e ligar uma carga como um relé, uma lâmpada, entre outros elementos, ok? Bom, fico por aqui, forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.